Alô, amigos do Canal 10, estamos chegando com mais um Biografias de Nossa Gente. E hoje estamos recebendo aqui o gaúcho, conhecidíssimo em Pato Branco, o doutor Aires Afonso Forcellini. Ele que é advogado, é professor, é contador, é analista político também, uma pessoa com muita bagagem para contar a sua história aqui no Canal 10. Já já nós voltamos então com o doutor Aires Forcellini. Marvil Comunicação Visual, mais de 20 anos no mercado, investindo constantemente em novas tecnologias para melhor atender seus clientes. Nova máquina Iron, fazendo impressões digitais com até 3,20 metros sem emendas. Exclusividade Marvil, plotter de recorte a laser, proporcionando maior precisão no corte de acrílico e MDF. Com experiência, novas tecnologias e profissionais qualificados, a Marvil realiza trabalhos com qualidade e durabilidade. Fachadas comerciais, banners, personalização de frotas e veículos, placas de identificações, troféus em acrílico, luminosos e tudo que você imaginar em impressão digital. Marvil Comunicação Visual, imprimindo qualidade. Na Rua Paraná 569, telefone 3224-2432 ou acesse www.marvilcv.com.br. Parzianello Acabamentos, uma grande loja com o que há de melhor para o conforto de sua casa. A maior variedade da região em azulejos, pisos cerâmicos e porcelanatos. E para finalizar a sua obra, dispomos de tintas Sherwin-Williams, com a moderna máquina onde você escolhe a cor na hora. Nosso crediário é facilitado. Tudo em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Venha para Parzianello Acabamentos. Estamos esperando a sua visita. Nossa loja tem tradição e qualidade em Pato Branco. Rua Guarani, esquina com Oswaldo Aranha. Fone 3225-3083. O Magazine Avenida traz para você o melhor da nova estação. Marcas consagradas com as cores e tendências da moda atual. Moda feminina e masculina. Em destaque também a linha Praia Piscina. Do básico ao sofisticado, Magazine Avenida tem a roupa certa que combina com o seu bom gosto. Agora totalmente reestilizada, com mais conforto para todos os clientes. Venha nos visitar. Magazine Avenida, em frente à Praça Matriz, e MA2, na Rua Tapajós, centro da cidade. O melhor negócio você faz com a FIPAL. Toda a linha Fiat com taxas especiais e condições facilitadas de pagamento. Trabalhamos também com seminovos multimarcas, revisados com procedência e garantia da concessionária. Veículos novos e seminovos é com a FIPAL, a sua concessionária Fiat em Pato Branco, na Tupi Baixada Industrial. Fone 2101-7700. Muito bem, estamos de volta com Biografias de Nossa Gente e hoje, como eu falei, recebendo com grande satisfação aqui na nossa programação o doutor Aires Afonso Forcellini. Vai contar um pouquinho da sua história de vida hoje aqui para os amigos telespectadores do Canal 10. Bem-vindo, doutor Aires. Eu me sinto honrado e é uma alegria muito grande estar contigo aqui, Itamar, com o Canal 10. É importante que a gente possa conversar, contar um pouco daquilo que a gente viveu nesses 50 e poucos anos de Pato Branco, e eu quero te agradecer essa deferência, essa homenagem que você me faz. Prazer com certeza é nosso, porque sabemos que o senhor é uma personalidade ilustre aqui em nosso município, tem feito tanto pela nossa cidade e vai fazer por muito tempo, mas vamos começar falando da sua vida. O senhor veio do Rio Grande do Sul, então? Eu vim de Erechim, cheguei aqui no dia 27 de janeiro de 1961. Eu vim porque soube através de um primo meu que havia iniciado a Escola Técnica de Comércio. Como eu tinha terminado o curso comercial básico lá em Erechim, eu vim para cá e sabia que tinha muito erechinense já aqui naquela época. O senhor morava na cidade de Erechim? Sim, na cidade. Zona urbana. Sim. Eu joguei futebol com o irmão do Astério Rigon,
É? Sim, era atleta? Um baita de um ponteiro esquerdo, tinha um petardo que... Era o tempo do ponteiro, né? Sim. Era o tempo do ponteiro. Ele e o Edinho. E que idade o senhor tinha quando chegou a Pato Branco? 17 para 18 anos. Já aquele tempo assim, lá em 1960, já aquela independência, sair de casa assim com... Na verdade, a perspectiva que se tinha em Erechim não era das melhores em termos de quem estava querendo começar a vida. Tá. E a gente vem de uma origem muito humilde. Então, horizonte, onde? E aí meus parentes daqui e de São Lourenço do Oeste dizendo, o Pato Branco está uma maravilha, que esse troço vai crescer, que é um... E eu vim e fiquei. E de fato não estavam mentindo, né? Não, acertaram. E eu também. E o senhor chegou aqui então para estudar na Escola do Comércio, era isso? Escola técnica, contador. Contabilidade hoje em dia. Olha, Itamar, eu cheguei aqui no primeiro dia, eu arrumei 3 empregos. No primeiro dia? No primeiro dia. O doutor Jacinto Simões me convidou, ele era o diretor da Escola Técnica de Comércio, me convidou para trabalhar com ele no escritório. Tartar e Palágio me convidaram para trabalhar na contabilidade, mas aí o Tartar me colocou para vender peça. Eu disse, não é a minha área. Não é a minha praia essa, eu não quero isso. Aí o Vitor Silvio Biazus, que era vereador, também era de Erechim, era contador da Comercial Autopeças, que revendia na época o Jeep Willys e os caminhões Mercedes-Benz. Eu fiquei sabendo que ele tinha uma vaga no escritório de contabilidade e eu vou lá. E aí fiquei uns 2 anos. De lá eu fui para a transportadora Sulina, do saudoso Dário Virgílio Roste, foi inclusive vereador em Pato Branco, e fiquei 8 anos. Aí o ex-prefeito falecido também, de saudosa memória, grande amigo, Alberto Catani, me convidou. Quando ele se elegeu prefeito, eu havia feito a campanha contra ele. Mas mesmo assim... Ele me convidou para trabalhar na empresa. A Catani, naquele tempo, também era muito forte, né? A Catani, quando eu entrei, tinha 68 anos, ônibus, e quando eu saí, tinha 360 veículos. Olha o crescimento. Em 10 anos. Em 10 anos. Aí, no ano seguinte, já me colocaram na condição de diretor. Eu tinha 27 anos. Jovem, hein? Sim. E foi uma luta, mas naquele tempo era bom. A gente era jovem e aqui em Pato Branco você... É a mesma coisa que entrar no mato com uma foice, para o lado que você jogar a foice, tem mato para cortar. Tem mato para cortar. Era um crescimento muito grande. Esses dias eu estava lendo, Dr. Aires, na década de 70, um crescimento de 14% ao ano. Era uma coisa assim, tinha muito a ser feito, né? Hoje parece que já está mais... hoje está mais seletivo. Mais difícil, hoje você tem que ter mais criatividade, mas ainda tem muito a fazer. Tem. Eu acho que Pato Branco ainda tem uma possibilidade imensa de crescer. E aí eu sou um pouco azedo nas minhas críticas, porque me parece que as nossas lideranças não enxergam como a gente. Eu acho que tudo que está sendo feito é bom. Não dá para fazer mais. É bom, mas dá para fazer muito mais. Dá para ir além. Dá para ir além. Nós vamos conversar. Vamos conversar. Então o senhor chegou com 16 anos? 17. Já foi trabalhar com o Biazus? Isso. O que o senhor faz efetivamente? O que o senhor auxiliar de escritório, auxiliar de escritório. Mas participava ativamente também na vida estudantil? Sim, e na vida política também. Eu já me filiei então, apesar do Vitor ser do PSD, mas como meu pai lá em Erechim era do PTB, eu me filiei no PTB. E eu estou filiado no PTB. Do Getúlio Vargas. Do Getúlio, do Brizola, do Walter Pasqualini. Eu estou filiado há 52 anos no PTB. Eu só saí do PTB quando a Revolução nos tirou o partido. Mas assim que foi possível... Voltar? Eu criei o PTB. Fui o primeiro presidente depois da Revolução. Depois que a Revolução permitiu. Em 64 foram extintos os partidos. Ficou a Arena e o MDB? Sim. Os grandes partidos de antes, PTB, PSD e UDN, sumiram. O DN e PSD formaram a Arena. E o PTB formou, o PTB e os outros partidos mais à esquerda formaram o MDB. Assim que se sucedeu na história, então. Exato. E o senhor sempre envolvido na política? Sempre gostei. O senhor foi candidato em algum tempo ou não? Quando eu tinha 20 anos, eu fui candidato a vereador. Me faltavam 17 votos para me eleger. E aí eu achei que era melhor eu cuidar da vida. Não foi mais atrás? Tá? Não, mas continuei militando. Você me perguntou sobre atividade outras, estudantis. Eu ajudei a fundar
o Grêmio Estudantil de Plácio de Silva, a APES, a Associação Pato-Branquense de Estudantes. Eu mantive um programa logo no começo, ainda de 61, 62, 63, era a Voz do Estudante. E naqueles tempos eram os tempos pré-revolução, era antes da revolução. E nós, mais à esquerda, já começávamos a ser um pouco visados. Quando nós fizemos a famosíssima passeata das velas, porque a gente estudava à noite, com um lampião de gás. Sim. Aí quando a gente não queria ter aula, era só meter o lápis lá, queimava. E desligava. Acabou a aula, mas também não dá para fazer sempre, tinha que estudar. Sim. Aí nós resolvemos comprar, arrematar o estoque de velas e fazer uma passeata das velas e parar na frente do Hotel Dom Carlos, que era onde os engenheiros da Copel estavam hospedados. Eles estavam vendo a instalação da usina, a primeira usina nossa aí, do Rio Chupim aqui? Essa do Rio Chupim. E inclusive o pessoal do quartel me chamaram, já me qualificaram, foi a primeira vez que depois tá fichado. Sim, depois eu sei que o DOPS também já... Mas tudo bem, isso é outra história. Foi quando o Jacinto Simões foi cassado, eu tinha o programa Força das Ideias, era um programa político, isso já dentro da Revolução, já em 65. Mas aí, um dia o Frei Policarpo, em função dessa passeada das velas, o vereador Vitor Biasus, que tinha o jornal A Razão, escreveu um artigo pesado, editorial, e eu também escrevia no jornal. E no dia seguinte, o Ivo Tomazoni, que era o prefeito, ficou muito ofendido com tudo aquilo e foi no rádio e descascou o Vitor e a mim. Na terça-feira, o Vitor foi para o rádio e devolveu. Se defendeu. Na quinta, o Tomazoni, na quarta, também. O Tomazoni votou, na quinta, o Frei Policarpo disse chega. Parem de brigar aqui na rádio. E aí interessante, viu? Eu brinco sempre com o Frei Policarpo, né? Chegou no domingo, era aquela escadaria, não sei se você lembra, para chegar na Rádio Seminalta. Na torre, né? Era atrás da igreja, né? Na frente, aí você ali tem que subir na casinha que tinha lá que estava a Selinalta. Eu estou subindo, chego lá, o Frei Policarpo, braços cruzados lá. Quando eu cheguei, ele disse assim para mim com aquela inconfundível voz anasalada: Anis, o teu programa está me dando muitos problemas, viu? Então vamos fazer o seguinte, agora eu fico um tempinho fora da rádio, tá? Que engraçado. E aí ele me censurou, né? Você censurou, então? Já... Mas eu já tinha um fã-clube aí que não deixou a peteca cair. O Valdomiro Formigueri, que está aí, o irmão dele, o Nelson Formigueri, falecido, meu amigo, foi meu patrão lá na Comercial Autopeça, e o Guirino Zandoná, também querido, também falecido. Quanto custa o programa? Eu telefonei lá. Quanto custa o programa tal? Custa 15 mil cruzeiros, acho que era na época. Nós damos tanto. E o Antônio D'Agostinho, que está aí, tinha a sapataria São Crispim e a estofaria São Crispim. Eu dou os outros 5. Vamos. E eu fui lá e peguei o contrato e botei no bolso. Certo. No domingo seguinte estava eu lá. E eu mudei o nome do programa. Ao invés de A Voz do Estudante, o Estudante em Marcha. O Estudante em Marcha. Mas não deu outro. O Frei Policarpo me encontrou, ele ia sempre ao correio de manhã. Chegou a dizer, como é que você voltou para a rádio? Tem o contrato. Você pagou? Paguei. Então você cuida, viu? Aí continuou. Continuei aí até terminar o meu curso técnico em contabilidade. E nessa década de 60 era muito fervoroso aqui em Pato Branco as coisas políticas. Sim. O futebol em si tinha uma rivalidade terrível. Era ou não era? Na verdade não se tinha o que fazer. Né? Era o futebol e o cinema e a política. Né? Essas coisas assim, né? E bailes, naquele tempo grandes bailes. O clube Palmeiras, o Internacional. E tinha o bailão da poeira, que falam ou não? Não, o Picomã lá em cima. Tinha tudo isso. O Picomã, tinha lá em cima o Operário, o Clube Operário. Eram vários. E aqui o Industrial, tinha 5 clubes. Mas olha,
pessoal dançava bem, viu? Ele dançava bem, que ele também jogava muita bola, né? Jogava, a gente vê nas fotos também. antigas, assim, o seu irmão, inclusive. O Sérgio foi o goleiro. E esse que está em Cascavel... Não, esse era menorzinho, não jogou. Mas depois... o meu irmão Sérgio foi profissional, profissional, falecido. O senhor jogava bola também, não? Eu jogava, eu era muito bom de bola, mas eu não tinha tempo. Trabalhava ou estudava? Não. Na verdade, eu só consegui jogar meio tempo como profissional. Meio tempo? Meio tempo de uma partida, só. Por que time? Contra um time de Capanema. Mas jogava aqui pelo Palmeiras? Pelo Palmeiras, pelo Palmeiras, exato. Eu era tesoureiro, aí eu exercia a influência, né? Vocês me escalem aqui. Interessante. Na época era o Valdir Guerra o presidente, depois fui tesoureiro também quando o falecido Oswaldo da Linha foi presidente. Certo. Era uma luta terrível, que tinha que pagar os boleiros, não tinha dinheiro, era confusão. Era danado, né? Mas o Palmeiras foi longe, né? Foi, Internacional também. Chegou até a ser campeão da segunda divisão, né? Foi. E nós fizemos aqui, promovemos uns encontros muito interessantes com o Inter e com o Grêmio, partidas de muito boa qualidade. Nós tínhamos excelentes jogadores em Pato Branco, eu não chegava nem aos pés. E será que foi positiva essa fusão, Inter e Palmeiras virar... Mas na época, viu, Itamar, não tinha como manter dois clubes. 2 times. Os clubes continuaram socialmente. Sim. Mas o time não. Mas não tinha condições. A cidade é muito pequena. E você sabe que profissionalismo precisa de dinheiro. Com certeza. Mas nem fundindo os dois foi possível manter. Não foi possível, né? A cidade tem que ter um certo porte para manter, e mesmo assim é difícil, né? A gente vê pelo Brasil afora como é que funciona isso. Então, na década de 60, o senhor estava me contando antes também, veio para cá, parou de estudar um tempo e depois foi fazer direito 10 anos depois. 10 anos depois. Mas deixa eu só te contar um detalhe interessante, não é? Nós comentamos antes. Jacinto Simões era presidente do PTB, foi candidato a deputado estadual, se elegeu muito bem. Foi um dos melhores deputados na época. Da família dos Simões aqui do São Roque? Não é nem parente. Nem parente. Do Paulo falecido, do Íris e do Carlos. O Íris foi deputado federal, meu amigo, o Carlos estadual também meu amigo. Curitiba, né? Sim, eles são ali do São Roque, do Chupim, mas o doutor Jacinto Simões, que vive em Curitiba, ele era de Londrina. De Londrina. Ele veio advogar aqui, e ele me pediu para eu apresentar um programa chamado A Força das Ideias, em plena época de revolução. De ditadura. De ditadura terrível. Não deu outra, foi 2 anos, 3, e veio o AI-5, 2 anos, e fomos todos de roldão. Nesse episódio, eu fiquei uma semana, 10 dias na fronteira, entre Capanema e Barracão, e telefonando para cá para saber se... teve que escapar mesmo, literalmente? Mas, literalmente, eu fiquei na fronteira, não sabia se ia para a Argentina. Puxa, mas aquele pessoal ali da ditadura controlava até aqui no interior, sim, programa numa rádio. Acontece que havia os dedos duros, o pessoal da antiga UDN, muito ligada à direita, né? Brasileira, né? Ao regime? E lógico que então adesistas, evidentemente, encontraram o local no seio da arena, e era complicado. Na verdade, era muito complicado. E a força das ideias A força das ideias, a gente teve que ensacar, viu, o programa e acabou o programa. E não deu problema para a rádio? Não. Para a rádio só para os idealizadores mesmo. O Simões foi cassado, eu fazia o programa dele e... Na verdade, o que aconteceu, vou te contar, um camburão do Exército, não sei se de Palmas ou de Beltrão, com 3 militares, foram lá na transportadora Sulina, onde eu estava trabalhando, perguntaram: quem é Aires Forcelino? Sou eu, nos acompanhe. Me levaram lá no aeroporto para me dar os devidos aconselhamentos. Meu Deus, mais um pouquinho assim, capaz de pegar um porão da ditadura. Olha que perigo, né? Melhor. Barbaridade, que Brasil que era, hein? Era censura mesmo, né? Censura mesmo. Aí o senhor continuou, passou
Mas nem por isso eu parei. Eu em seguida voltei a ter programa de rádio, escrever meus artigos em jornal. Pensei, bom, mais do que me darem uns outros aconselhamentos. Depois desse período que o senhor foi estudar Direito? Aí eu resolvi fazer Direito. Nesse tempo já estava casado, com familiares? Já tinha 2 filhos, inclusive. Já os 2 meninos já? É, o Fábio e o Yuri. Tá certo. Depois foi estudar Direito, então, fui em Passo Fundo. Fazer o Como é que foi essa história, então? Por que você ser advogado? Eu era diretor da Catani na época, era moço, a gente tinha 27 anos. Uhum. E cheguei à conclusão que como contador só ia ser complicado. E também todas aquelas experiências da política me mostraram que era preciso conhecer o direito. E na época, para mim era uma questão até de sobrevivência. Eu não me imaginava eternamente administrador de empresa. Eu gostava mesmo da área jurídica. Uhum. E fui fazer o vestibular, tinha 1.000 e tantos candidatos, tirei o primeiro lugar por um acidente, né? Puxa vida! E aí eu fiz o curso, fui bem. Eu residi em Pato Branco e... Sim, eu residi aqui, lecionava na escola de comércio, saí daqui 11h30, meia-noite, encorrentava 4 ou 5 vezes o carro até chegar em Passo Fundo, 420 quilômetros. Não se tinha muito asfalto, né? Nenhum centímetro. E atravessava 3 balsas. Chapecó, Chapecozinho e Goiôém. Mas não era aula todo dia? Não, eu ia todo mês, fazer 2, 3, 4, 5 dias, ia e volta. Ia e volta. Bárbara. E às vezes ficava 15, 20 dias. Não ia de DKV? Não, eu gastei 3 Fuscas. Gastou os Fuscas? 2 Fuscas e um literalmente. E um Corcel. Gastou, né? Gastei. Gastou. Gastei 2 Fuscas e um Corcel. Barbaridade. Em 5 anos. E você formou que ano mais ou menos? 75. 75? Dezembro de 75, colamos grau. Fez o AB? Sim, na época era diferente e muito mais justo. Os 2 últimos anos, eles eram de estágio probatório. Você tinha que fazer disciplinas práticas. Você tinha que ir a fórum, você tinha que ir a delegacia, tinha que fazer relatório de audiência, fazer todo o trabalho prático. E entregava para o professor da disciplina de processo civil, processo penal, trabalhista, não é? Uhum. E no último ano, nas últimas provas, você sorteava um ponto 24 horas antes e vieram 3 examinadores da Ordem dos Advogados de Porto Alegre, mais 3 professores, cada um com direito a fazer uma pergunta. E era oral. Então você defendia o teu ponto, a tua tese, tu tinha uma noite inteira para estudar, tá? Porque outro dia... chegava a prova. E eu era sempre o primeiro da lista, eles, era o primeiro. Fui lá, passei, 7.3, foi bem e tal. Sim. E em seguida, vê como funciona. No mesmo dia saiu o certificado e nós fomos lá na subseção da OAB e já saímos com a carteira provisória. Podendo trabalhar. 2 anos, você já tinha direito de advogar. Era mais rápido até, né? Põe mais rápido nisso. Sem burocracia. Aí vim aqui, lógico, fui a Curitiba fazer a do Estado, né? Porque lá era do Rio Grande, estava aqui, né? Aí já começou a trabalhar como advogado, doutora? Não, eu continuei na direção da Catani, depois trabalhei antes de me formar, trabalhei 2 anos com o falecido doutor Lamartine Augusto, que foi de extrema importância, excepcional advogado, uma figura querida, brilhante. É sogro do Dr. Luiz Fernando Guerra, né? Sim, exatamente. E trabalhei com ele, me formei, mas aí a Catani estava atravessando uma situação lá complicada, voltei para a administração. 2 anos depois, saí definitivamente, instalei meu escritório e desde então... Trabalhando como advogado. E é uma profissão que realiza o senhor, né? O senhor gosta mesmo? Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta. Sim. Não é? E eu gosto do direito. E eu abracei a área empresarial porque, como contador, depois fiz pós-graduação em auditoria e análise de balanço, professor das áreas de direito comercial, direito tributário, direito trabalhista, direito administrativo, direito constitucional, direito civil também lecionei. Você acaba enfocando essa área do direito empresarial. E foi em função disso que eu advoguei em 9 estados do Brasil, advoguei na Argentina, advoguei
no Uruguai, advoguei em Cuba, junto ao governo cubano, fui consultor do governo cubano para a instalação de uma joint venture em Manaus, na área tributária. Puxa, o senhor expandiu mesmo dentro da área do direito, hein? Não que seja tão antigamente, mas era mais fácil assim? Tipo, Cuba, talvez eu tenha tido um pouco de sorte, porque a gente tem que ter uma boa dose de capacidade, evidentemente, porque você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? Verdade. Então, eu tive a sorte de entrar na Ovetril Óleos Vegetais 13 Retilhas, que era uma indústria de óleo de soja em Beltrão. Eles tinham sido notificados pelo ICMS e me submeteram os autos de infração, examinei aquilo e, olha, dá para fazer isso, isso, isso. Eram 6 autos de infração e eu ganhei os 6. Derrubei. E eram valores expressivos. Aí aconteceram outras situações, começaram a me mandar trabalho até que me contrataram. Trabalhei 17 anos para essa empresa e mais 5 empresas da área de soja, de indústria de óleo de soja, um terminal no Porto de Paranaguá, a Centro-Sul, que ainda está lá. E aí, nesse meio tempo, eles mudaram a matriz para Curitiba e eu passei a advogar mais em Curitiba. Aí que eu alarguei os meus horizontes, certo. Porque passei a contratar empresas do Mato Grosso, de São Paulo, de N estados do Rio Grande do Sul. E foi em função disso. Em função da empresa. E teve a oportunidade, então, de conhecer esses países. E é muito diferente daqui, lá para fora? Ou a área A área tributária, eu na Espanha e Portugal e na Itália, eu procurei pesquisar um pouco as origens do direito, porque o direito civil brasileiro, ele é uma decorrência do direito latino, do direito romano, e eu queria conhecer o berço também do direito civil, aquilo que diz a respeito às ordenações manuelinas, filipinas e alfonsinas, de Portugal, que influíram também no nosso direito. Então eu pesquisei. Na época se estudava o imposto do valor agregado na Espanha, fui consultar, fui pesquisar, trouxe material. Eu gostava de estar à frente e citar nos meus trabalhos o que os outros povos estavam fazendo. Eu sentia essa necessidade, porque eu convivia em altos escritórios, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba. E aí então eu advoguei, fiquei morando praticamente 5 anos em Curitiba, apesar de manter o escritório aqui. E foi uma época fantástica. E todo esse conhecimento que o senhor adquiriu também pôde passar em sala de aula para os seus alunos? Com certeza. Isso são experiências vividas. Eu, como te falei, eu conheci 20 e poucos países do mundo. Puxa. Alguns a trabalho, outros turismo. E os filhos também pegaram o veio do pai, né? Pegaram, ainda bem. Os 2 advogados? Os 2. Minha mulher também é bacharel em Direito. Também? Aí todo mundo está na lei aí. E o Fábio também, que ele me disse, herdou do senhor também a vontade de comunicar, né? Ele vai Fábio, bem. que é nosso apresentador aqui do Sem Fronteiras, né? E vai muito bem, diga-se de passagem. Eu gosto do tipo que ele entrevista. Acho que ele está fazendo um bom trabalho. Tá certo. Vamos ao intervalinho comercial, tá na hora aí? E a gente já volta com mais histórias aqui. Hoje estamos conversando com o Dr. Aires Forcellini aqui no Biografias de Nossa Gente. Já já a gente volta. A Cavani Mobile oferece a você o que tem de melhor para a sua casa, como salas de jantar, roupeiros, estofados, tapetes, móveis infantis, colchões e ainda móveis modulados para um melhor aproveitamento de seu espaço. Solicite um orçamento ou visite a nossa loja, que dispõe de um amplo showroom e tem em sua casa o que há de melhor. Cavani Mobile, uma questão de qualidade e estilo, na Avenida Tupi, 1915. Liberato Dias Lixamentos e Móveis Rústicos, agora atendendo em sua nova loja. Renove seu assoalho ou parquet com o Liberato. Maquinário moderno aspira até 99% do pó. Também lixamento de pisos frios, mármores, granitos e porcelanatos. Conheça as novidades da loja Liberato Dias. Móveis rústicos com madeiras nobres, peroba, embuia, canela e outras. E móveis em madeiras de demolição. Trabalhamos também com projetos arquitetônicos em madeira, com pergolados, decks e fachadas.
Trabalhar com madeira é nossa especialidade há quase 40 anos. Liberato Dias, novo endereço, Rua Tamandaré, esquina com Xingu, em frente ao Residencial Teomar. Fones 3225-5099 e 3225-1535. A Eslavel convida. Venha conhecer o lançamento mais esperado do ano. Novo Hyundai HB20. Diferente de tudo que você já viu. Um carro que vai revolucionar o segmento compacto no Brasil. Motorização 1.0 e 1.6. O HB20 traz de série airbag duplo, ar-condicionado e direção hidráulica. Mantendo o DNA Hyundai de design futurista com linhas fluidas. O HB20 é sem igual. Com 5 anos de garantia, sem limite de quilometragem. Novo HB20, esperando por você na Eslavel. Sua concessionária Hyundai para Pato Branco e região. A Galeazzi comemorou 30 anos e mais uma vez se reinventando, oferecendo o que é bom para você e para o seu carro e tendo a certeza de que é muito bom passar ano após ano equipando suas conquistas. Serviços e produtos você vai encontrar a segurança e conforto que seu carro precisa. Galeazzi, 30 anos equipando suas conquistas. Facilidade na negociação, mais melhores marcas, mais agilidade na entrega, mais atendimento exclusivo. Junte tudo e tenha a Sinuelo Distribuidora de Autopeças. Mais do que uma distribuidora de autopeças, somos o lugar certo para encontrar o que seu automóvel, picape e van precisam. Peças novas para veículos nacionais e importados. Precisou de peças? Lembrou da Sinuelo. Consulte seu mecânico de confiança. Faça revisões regularmente em seu veículo. Sinuelo Distribuidora de Autopeças. Você vai mais longe. Estamos voltando com Biografias Nossa Gente. Olha, você pode acessar a nossa página www.atualtv.com.br, ver este arquivo e outros também no Biografias Nossa Gente. Hoje estamos aqui com um grande prazer realmente recebendo o Dr. Aires Afonso Forcellini. Tem tanta história, né, doutor? Até agora sabemos de tantas aí. E fala um pouquinho pra gente, para os telespectadores, o senhor que viu Pato Branco nascer e teve sempre essa vida ativa na sociedade, participou de... Passa um pouquinho aqui das entidades que o senhor ajudou a fundar, presidiu e participou. Bem, como eu disse, quando a gente chegou aqui, era só ter vontade de trabalhar e tinha o que fazer. Não é que não tenha hoje, volto a dizer. Mas eu participei ativamente da criação da Associação Comercial e Industrial, eu fui o segundo presidente, e na minha gestão de 2 anos, eu fui eleito vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado do Paraná. Fui o primeiro vice-presidente do interior do estado, que sempre era Curitiba. Curitiba e Londrina. Se alternavam lá. E no mandato do Dr. João Chalbou Biscaia como presidente, ele me convidou para ser vice. Isso na década de 70, por aí? 73, 75. Aí eu... na qualidade de vice-presidente, ele me incumbiu de algumas tarefas. Por exemplo, a CACISPAR, que é a Coordenadoria das Associações Comerciais do Sudoeste do Estado, foi fundada em função dessa vice-presidência. E eu presidi a fundação da CACIOPAR, que é a Coordenadoria das Associações Comerciais do Oeste do Paraná. Enquanto que a nossa aqui não é atuante, a deles é muito forte. É muito forte. Tanto que a nossa é quase sumida, né? Exatamente, é uma pena. Ajudei a fundar o Sindicato Comércio Varejista, o Sindicato dos Condutores de Veículos de Passageiros, o Sindicato Rural, fui o primeiro contador. Puxa. Era a Associação Rural, nós transformamos em Sindicato Rural. Aí, com a ajuda do deputado Ivo Tomazoni, tem que se render homenagem, do seu Pastro, do Santim, que era o gerente. Ajudei na cobertura do Clube Pinheiros, depois fui presidente do Clube Pinheiros. Foi presidente do clube também, sim, lá? Ajudei também na criação da Facicom, que era a nossa primeira faculdade. Sim. Depois fui diretor da FUNESP. FUNESP, né?
E quando fui diretor da FUNESP, aconteceu um fato interessante, aliás, histórico, para mim, uma das coisas que mais me dá alegria de lembrar, porque nos 4 anos, o prefeito era o Astério Rigon, ele me convidou para ser diretor, e eu havia, pelo voto direto, sido eleito com 84% do voto dos acadêmicos. Aí ele me pediu para... Eu disse, olha, eu aceito ser diretor se você fizer o que tem que ser feito pelo ensino. O prefeito Zamberlan, anterior ao Astério, havia construído 2 blocos lá, onde está hoje a universidade. E 10 anos depois de criada a Facicom, nós só tínhamos 2 cursos, contábeis e administração. Itamar, em 4 anos, nós construímos mais 5 blocos e instalamos mais 4 cursos. Letras, matemática e informática, que é o carro-chefe do nosso desenvolvimento hoje, e agronomia, que hoje é um curso disputadíssimo, né? Federalizado. E mais, e isso é um fenômeno. Em 6 meses da concepção da ideia até nós recebermos a carta do presidente Sarney, em 6 meses nós idealizamos e criamos o Cefet em Pato Branco. E sobre o Cefet, para que não se contem historinhas por aí, e para que se renda homenagem a quem merece, quem deu a ideia, e que fique registrado nas nossas biografias, a ideia foi do professor Aramis Demeterco. O que aconteceu? Nós montamos os 4 cursos e para isso fizemos todo um estudo de Chapecó a Cascavel para mostrar o potencial e convencer o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Federal que nós tínhamos potencial para instalar e manter. E era escola municipal. A FUNESP era a Fundação de Ensino Superior de Pato Branco. Era escola municipal, mantida pelo município. E os 5 prédios foram feitos pelo município. Com recursos do município? Do município. Tá? Aí o professor Aramis Demeterco, que havia sido diretor-geral do Cefet do Paraná e que havia sido presidente do Conselho Estadual de Educação e que era membro do Conselho Estadual para as áreas de matemática, informática e estatística, veio chefiando a comissão de verificação dos cursos de matemática e informática. E eu, como diretor, eu recebi muito bem, ele gostou, fizeram várias viagens, nós fomos para lá, e numa dessas viagens, porque ele havia trazido a esposa, fizemos churrasquinho em casa e tal, estabeleceu um bom relacionamento. Certo. E uma pessoa distinta, inteligente. Nós fomos jantar e ele me disse, Aires, por que você não pede um Cefet para Pato Branco? Ué, como é que eu faço? Faz o seguinte, o Ataíde Ferraza, que é de Pato Branco, é o diretor-geral hoje do Cefet. E ele é o coordenador das 200 escolas técnicas federais do governo Sarney. Ele pode fazer isso para vocês. Ele é de Pato Branco. Ele tem o poder de fazer. Ele tem o poder. Mas nós jogamos bola junto no Palmeiras, meu amigo, nossa, vizinho quase, 2 quadras, nós morávamos distantes, né? Vamos falar com ele. Então, 10 horas da manhã a gente se encontra no Cefet. Fomos lá, o Ataíde Gordão, o que está fazendo aqui? Eu vim te pedir um Cefet. Meu Deus do céu, tinha 200 para instalar, instalei 44 e acabou o dinheiro. Não tem mais. Eu disse, Ataíde, o problema de dinheiro é outra coisa. Eu quero que agora chegue as férias, que você me mande um professor para Pato Branco para me ajudar. Isso tudo já tinha combinado com o Aramis, como é que a gente deveria fazer. O Aramis conhecia tudo. Ex-presidente do Conselho Estadual, ele sabia como montar os caminhos, né? Pede para o Ataíde te mandar um professor, pegue todo aquele material que você já tem, geograficamente situando as cidades, tudo isso, só que precisa agora alguém que conheça bem. Ele me mandou, se eu não me engano, o professor Henrique, ficou aqui uns 10 dias, nas férias de 1996, se não me engano, 97. Uma coisa assim. 86, 87, desculpa. Trabalhamos direto nas férias
montamos, ele levou para Curitiba, daí 15, 20 dias, telefonou para mim, venha para cá para dar uma olhada. Astério era o prefeito. Ó, o pessoal de Curitiba está pedindo para nós ir ver o projeto. Vamos lá. E fomos. Ó, puxa aqui, acerta ali e tal. O município tinha que doar 2,5 alqueires de terra. Nós tínhamos que... E esses cursos estavam funcionando nesse trâmite já ou não? Esse que o senhor citou? Estavam, mas dependiam ainda da aprovação do MEC, exato. Que depois logo veio, né? Fomos lá, puxa aqui, puxa lá e tal. Daí a pouco, bom, agora tá ok. Aí eles me telefonaram, saímos eu e o Astério com um Monza 0 km da prefeitura, antes de Mariópolis, pneu dianteiro direito, estourou, demos 3 tombos e Nossa! Saímos por uma frestinha desse tamanho, o Astério e eu, do meu lado, deu para sair, cheiro de gasolina, e o carro deu perda total. Voltamos, machucado, eu tive um pequeno afundamento, o Astério fraturou uma clavícula, pegamos o meu carro e voltamos por lá, fomos a Curitiba, que a gente tinha que assinar as coisas. Não desistiram mesmo acidentados? Não desistimos. Voltamos com a nossa cópia e o Ataíde se encarregou de encaminhar para o MEC. E nós, assim, nós vamos trabalhar agora com nossos deputados. Veja só, Itamar, como o Pato Branco perdeu de representatividade política. Naquele tempo, nós tínhamos em Brasília Borges da Silveira, deputado federal. Até ministro foi. Que virou em seguida ministro. Alcini Guerra, deputado federal. Nilson Romeu Guarese, deputado federal. No Estado, José Rogério de Carvalho, deputado estadual. Lauro Lobo Alcântara, deputado estadual. Nós tínhamos 5. E o Tião, diretor-geral do Banco do Brasil, da área agrícola, que era um verdadeiro ministério. Esse era o potencial político que nós tínhamos. Nós escolhemos o Alceni porque o Alceni era compadre do Marco Maciel, que era vice-presidente da República e ministro da Educação. Exatamente. Vice-presidente da República. Tá? Aí chegou o processo montado e tal, de Curitiba. Telefonei para o Fernando Guerra. O dia que você entrevistar, pergunte para ele vai lembrar. Ele esteve esses dias aqui. Fernando, nós temos um negócio fantástico na mão, nós precisamos do Alceni. E o Alceni e o Astério tinham ido pro tapa, literalmente, tinham ido pro tapa lá na avenida, no comitê político, tinha acontecido uma campanha um pouquinho antes, tinham brigado os dois, e não se falava. Diz, olha, eu me encarrego de levar o Astério, você tem que levar o Alceni. Com o Alceni eu me entendo. 10 da manhã lá na minha casa, Travessa Pinheiro Machado, 137. O Astério subiu, o Fernando levou o Alceni. Na primeira meia hora, os dois... Brigaram. Não falavam. Não falavam. Aí lá pelas 11, botei um esquinho na mesa, né? Começamos a conversar. Bom, são baita amigos os dois. Dali para frente, resolveram tudo. E o Alceni pegou embaixo do braço o projeto, o nosso processo todo, e levou para Brasília. E aí eu te digo, entre a janta em Curitiba com o professor Aramis, o Alceni pegar o processo, levar para Brasília, o Astério e eu fizemos 2 viagens a Brasília, e em dezembro nós fomos a Brasília para pegar 147 milhões, acho que era cruzeiros, para começar as obras do Cefet. Essa é a verdadeira história, então? 6 meses. Esta é a história do Cefet de hoje nós temos uma Universidade Federal aqui. Puxa vida. Tá? Então, e ninguém lembra do professor Aramis Demeterco. Esse é o nome do cara. Esse deu a ideia. Esse deu a ideia e disse, eles vamos lá, ele pode fazer isso. Então, mais uma participação do senhor, que eu também não sabia, né? Que tem influência nos caminhos que nós temos hoje, né? Que bom, doutor Aires. Foi possível fazer, por que não? Né? O senhor, além de advogado, contador, é professor e tenho certeza que é um grande incentivador da educação. Eu gosto e estou muito triste com a Universidade Federal do Paraná, em Pato Branco, o UFTR. O TFPR. Porque quando nós trouxemos o Cefet, que é uma escola técnica, nós imaginávamos uma inserção da escola na sociedade.
não só de Pato Branco, como da região. Nós imaginávamos, e eu tinha ido como diretor a um seminário lá em Florianópolis, e o vice-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina disse uma coisa que eu nunca esqueci, que no Brasil é preciso tirar o intelecto, é preciso tirar aqueles cientistas de dentro da universidade, da zona de conforto, E trazê-los e colocá-los para a sociedade. para que eles devolvam. Eles são pagos por nós. Eles são pagos por nós. Certo. E hoje existe uma verdadeira casta, e não só em Pato Branco, Em todas? no Brasil. O que eles fazem? O negócio é fazer belíssimos projetos que vão resultar em teses de mestrado, em teses de doutorado, no Brasil e no exterior. Eu tenho um sobrinho que fez isso, então posso falar, né? Pago pelo governo, as monografias dessa espessura, pela imprensa oficial nossa, dinheiro nosso. Agora, onde é que está a sintonia entre o projeto e a realidade? Alguém encomendou aquele projeto? Alguém encomendou para o cidadão: você vai trabalhar 1 ano em cima desse projeto, usando todos os nossos equipamentos, toda a ciência, Sim. para desenvolver um projeto que é o quê? É peça de ficção, que fica arquivada, bonita, bonitérrima. Mas qual é a sintonia com a realidade? Alguém compra aquele projeto? Ou só serviu para ele sair de mestre para doutor e ganhar mais? É. Então essa é uma crítica que eu faço, porque é uma casta, eles Estão blindados? estão blindados, eles estão intramuros, se protegem entre si. É. Qual é a inserção da universidade aqui no seio da sociedade? Onde é que você vê a universidade participando, dando sua contribuição, devolvendo para o contribuinte o dinheiro que nós estamos investindo neles? Eles dão as aulas? Ora, aula qualquer um dá, tá? Sim. Aula é insignificância. Nos Estados Unidos, Itamar, por que as coisas andam diferente? Porque a universidade trabalha para a sociedade. Ela desenvolve os projetos, ela está em sintonia direta com a sociedade. A sociedade se apoia no saber científico da universidade. Ela está em função Como da o senhor falou, sociedade. devolve um pouco, né? Devolve. É. E aqui? Ah, mas nós estamos agora, a empresa tal pediu isso. Ó, isso aqui, ó. Muito mínimo, né? Muito pouco. Então, esse tipo de discussão, quando o Fábio me entrevistou aqui, eu disse: venham aqui, eu gostaria de discutir com vocês aqui. Vocês têm que vir discutir com a sociedade, o papel de vocês. Falei um monte de vezes para a Tangriane, uma querida pessoa, gosto muito dela. Tangriane, vamos tirar os nossos cientistas da zona de conforto, vamos colocá-los aqui dentro, vamos ver o que a sociedade espera deles. Você quer ver uma coisa? Quando eu fui diretor da FUNESP, para saber se a sociedade estava gostando ou não, que crítica fazia dos bacharéis em Ciências Contábeis e Administração, eu não consegui formar ninguém em informática, nem outros cursos lá, porque eram novos demais. Mas Contábeis e Administração, eu criei o conselho. O conselho, como é que era? Resumindo, todos os municípios que abasteciam, e eles abasteciam e abastecem Pato Branco, porque eu conversei com o Tuxo e o João Carlos da FUNESP, da FADEP, 50% dos acadêmicos vêm de fora. Então, num raio aqui, nossa área de influência, nós queremos ouvir que cada município fale. E nós tínhamos a cada 60 dias reuniões de avaliação da mão de obra que nós estávamos entregando para a sociedade. Não tínhamos nenhuma obrigação, porque quem mantinha era só Pato Branco que mantinha a escola, mas ainda assim, com o compromisso com a qualidade dos profissionais, nós queríamos que a sociedade dissesse
Que tipo de mão de obra nós estamos entregando? Onde é que estão os seus pontos fortes e suas deficiências? E aquilo balizava os nossos professores. Eu quero que eles se submetam a esse crivo da sociedade. Era isto. E você, como comunicador, atice. Está aí uma boa ideia. Uma boa ideia, com certeza. Saindo um pouquinho dessa área, o senhor também é rotariano? Ah, fui rotariano, fui leão, fui maçom. Mas daí as viagens para cá, para lá, eu praticamente passei a minha vida inteira viajando, eu não me permitia continuar coisa nenhuma. Mas tenho grandes amigos em todos os clubes. E depois que o senhor parou de trabalhar, então, na educação, também lá na Funesp, ou Cefet depois, né? Continuou só como advogado? Só como advogado. Hoje o senhor também tem empreendimentos imobiliários? Eu tenho umas áreas aqui na cidade que estão no perímetro urbano já há muitos anos, né? E agora chegou a hora de lotear e acomodar um pouquinho, parar um pouco de correr aí no mundo. Mas está advogando? Sim, eu advogo, eu sempre prestei consultoria. Na verdade, a minha área hoje é tributária, mas eu presto consultoria a municípios. Eu fui autor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi implantada primeiramente em 2007 no Sudoeste, 42 municípios. É o projeto que eu fiz com o Dr. Cirineu, do nascimento do Sebrae de Curitiba. Eu também fui consultor do Sebrae Nacional e nós implantamos ela aqui, daí o Sebrae do Estado adotou para o Estado o nosso modelo completo, 103 artigos, e daí o Sebrae Nacional hoje está no portal como modelo completo para quem quiser. E aqui em Pato Branco eu fiz em 98 para o então prefeito Alcine Guerra a reforma do Código Tributário que está em vigor até hoje. No Sudoeste eu implantei mais 34 códigos tributários da minha autoria, eu fiz, são 437 artigos. Fiz a lei do plano diretor de Pato Branco, não o estudo técnico, mas a montagem da lei, 268 artigos, né? Fiz a lei da coleta de lixo, a lei das calçadas, fiz umas 13 leis aqui para o município na gestão do Roberto e tenho atuado aí como consultor de municípios. Agora, o senhor, toda essa experiência de vida e bons exemplos que já tem deixado para a gente aqui, nunca pensou em ser, de repente, prefeito da cidade? O cavalo passou encilhado uma porção de vezes e eu fui talvez covarde, não quis, porque a minha opção foi trabalhar, foi desenvolver minha atividade empresarial, que ia indo muito bem, né? Talvez tenha me acovardado, talvez pudesse ter feito as duas coisas, né? Mas convites eu tive para ser candidato a deputado. O primeiro convite que eu tive, eu era diretor da Catani e eu era do PTB, o Alberto Catani, falecido, meu amigo, um dos donos da Catani, virou prefeito, e o Ivo Tomazoni, eles eram da UDN, me convidaram para entrar na UDN. O Ivo Tomazoni ia para deputado federal e eu seria candidato a deputado estadual. Eu disse, eu não saio do PTB. De jeito nenhum. Não, eu vou continuar na empresa. Depois, mais adiante, quando o Borges da Silveira deixou de ser deputado estadual, foi para o deputado federal, era para eu ser candidato a deputado estadual no lugar dele. Mas eu não tinha grana. Aí foi o Afonso Camargo Neto. Nós fizemos 600 votos em Pato Branco para Afonso Camargo Neto. O Afonso, o Camargo, não é aquele do Vale Transporte? É o do Vale Transporte. Vou te contar uma outra história. O pai do Vale Transporte. Sim. Eu não recordo o ano 1974, 5, por aí. Eu era assessor de planejamento do Astério. Era advogado, mas o Astério me convidou para ser assessor de planejamento. O mandato do Astério foi de 6 anos. Como eu tinha feito um estudo lá na Catani, para colocar uma linha de ônibus de Poçados a Florianópolis, e o falecido João Gualberto ficou um mês na fronteira fazendo estatística, eu tinha os dados do movimento de ida e volta de pessoas e cargas da fronteira aqui de Unis Cerqueira, Bernardo de Rigógio. Aí havia aquela discussão, porque o trecho Marmeleiro-Barracão era de terra, não era asfaltado. E o Afonso Camargo veio para o Sudoeste e o Astério era amigo dele, já da outra gestão de prefeito. O Astério conhecia o Afonsinho. Eu fiz um discurso em Renascença, onde aconteceu o almoço, pedindo
em nome dos prefeitos, em nome de Pato Branco, e apresentando a estatística, o asfaltamento do trecho Marmeleiro-Barracão. O Afonsinho pegou a palavra e disse: vou mandar fazer. Não levou um ano, a estrada estava em construção. Mandou mesmo? Tá. Outra, o Astério era prefeito e o trecho Vitorino-São Lourenço era uma tragédia. Disse: Astério, vamos falar com o Richa, o pai do Beto Richa. Pai do Beto Richa. Ele vai vir para cá, vamos pedir o trecho Vitorino-São Lourenço, aí nós trazemos todo aquele povo para cá, comprar, né? Boa ideia. Aí eu preparava os ofícios. Governador, está aqui o Astério. Nós precisamos aqui, tá? Quantos quilômetros? 18 quilômetros, tá. Vou mandar fazer. 6 meses depois estava fazendo asfalto. Assim. Era bonito de ver, rapaz. Não tinha tanta burocracia. Não, então. Vou mandar fazer e pronto. Hoje entra muita gente na jogada, né? Nossa. Hoje para conseguir 1 metro de asfalto. Aí fomos numa plenária da Federação das Associações Comerciais em Ponta Grossa, lá por 70 e alguma coisa. Eu era presidente da associação. Zé Carlos Passuelo, o advogado meu amigo, também de Erechim, mas está em Curitiba, e o falecido Daci Batiston. Quando chegamos lá, disseram: vocês têm que apresentar moções aqui. Pô, tá, o que nós vamos pedir? Nós tínhamos um monte de coisa para pedir. Pedimos 2 coisas. A agência do INSS e o Instituto de Identificação. O governador era o Canê. Jaime Canê Júnior. Justificativa. De Capanema, União da Vitória, porque você tinha que ir no INSS e União da Vitória. Nossa. Mais de 500 quilômetros de terra. E para fazer identidade, tinha que ir a Guarapuava. O governador ficou abismado. Disse: não, isso não pode. Diz: INSS não é coisa do Estado, mas nós vamos dar um jeito nisso. Não deu outra. Resolveu. E o Instituto de Identificação, em 2 passadas, estava instalado aqui. Mais uma, Itamar. Aí nós tínhamos uma agenciazinha da Caixa Econômica, em Pato Branco, lá na frente do Fazolin. Até era genro do Fazolin que cuidava dela. E a gente precisava, para crescer, precisava ter a Caixa. Sim. Também era presidente da associação. Vamos oficiar a Caixa. Descobrimos que tinha uma diretoria em Porto Alegre que cuidava disso. Demorou um tempo. Veio um ofício, um telefonema, dizendo que estava o diretor tal vindo para cá para ver as condições aí tal. O homem ficou aqui 1 semana. E nós com ele de carro para cima e para baixo, levamos para Beltrão, e choveu um monte, e atolamos. Tinha balsa no Rio Marrecas, ali no Rio Marmeleiro, porque a ponte não sei o quê. Olha, não levou 6 meses, estava instalada a agência. No endereço que é hoje? Não, lá no Bedinho Hotel, na esquina. Lá embaixo. A minha conta na Caixa tem o número 76, foi na noite da inauguração. É um dos primeiros lá. Então veja a importância de termos representantes que lutem pelo município, pelo povo, não é? E isso que nós estávamos falando, de representação política também. Mas precisa, né? Precisa. Como é que o senhor vê esse momento atual da nossa cidade, do nosso município? Eu acho, Itamar, até comentei com o Fábio gosta muito de política, eu acho que nós temos agora a oportunidade de fazer 2 deputados. Tranquilamente faz 2, faz um estadual, faz um federal. 2? Faz 2, faz um federal e um estadual na próxima eleição. A menos... que entra muito candidato. Que a burrice crônica que tem acometido os nossos políticos ultimamente entre em ação novamente. Não parece que Pato Branco criou-se muitos grupos políticos que se divergem, se dividem e não se unem? Sim. E aí tem mais um agravante, não é? Como Brasília é que influi tudo, então a coisa vem de cima. Então o PT tem que lançar candidato aqui, o PMDB tem que lançar candidato, o PSDB tem que lançar candidato, o PCdoB tem que lançar candidato. Por quê? Porque lá de cima eles mandam aqui. Naquele tempo nós é que decidíamos, tá? Outra coisa que está faltando é liderança efetiva. Hoje o candidato que se lança por Pato Branco está morto.
ele tem que conversar no mínimo com 15 municípios em volta, que era o que nós fazíamos no passado. Tinha que acertar com Chopinzinho, Palmas e Clevelândia, não, eles sempre tiveram os candidatos. Do lado deles. Sim, sim. Mas Chopinzinho, Coronel, São João, São Jorge, Veredo, Evizinho, Bom Sucesso, Mariópolis, Vitorino e tal, nossas cidades aqui próximas, a gente acertava tudo e elegia um monte de gente. Porque do lado de lá de Beltrão é outra coisa. Do lado deles. Tá? Então, alguém que queira dizer assim, não, eu sou candidato porque eu fiz tantos mil votos em Pato Branco, mas e quantos vai fazer em Chupim, Coronel, São João, São Jorge, Sulina, Mangueirinha, etc? Sim. Vai fazer quantos? Tem base. E só com Pato Branco não chega, né? Que densidade eleitoral tem a pessoa que precisa de 50, 60, 80 mil votos para se eleger? Não tem, né? Então, isso decepciona, viu? Decepciona, porque potencial nós temos. Mas precisa ter inteligência. Vou te falar outra coisa. Hoje de manhã eu estive lá na SOP em Beltrão, mas não foi sobre isso que eu fui falar. Mas eu ainda vou voltar a falar sobre a divisão da ANSOP. Eu acho que o Sudoeste pioneiro, como eu batizei quando preguei no ano passado, a divisão da ANSOP em Sudoeste pioneiro, que vai de Palmas a Dois Vizinhos, e o Sudoeste novo de Renascença até a fronteira, tem que dividir. O senhor defendeu essa ideia na Câmara, né? Sim, também. Falando disso. Por que o senhor acha que tem que dividir? Tem que dividir pelo seguinte: o Sudoeste, ele está dividido naturalmente. Eu te pergunto, qual é a identidade, o que nos une, o que une o palmense com o povo de Capanema? Nada. Mangueirinha com Barracão, Chopinzinho com Santo Antônio, com Realeza, com Ampere, com... Mas dizem que já somos uma região fraca. Mas aí é que está o engano. Aí é que está o engano. E mais, eu disse, inclusive, numa entrevista para o Valdir Panoncelli, meu grande amigo, dono da Educadora, dos Dois Vizinhos, sim. Meu companheiro de luta, de associação comercial de 40 anos. Ali, né? Eu disse para ele que Dois Vizinhos deveria fundar também a sua associação do Vale do Iguaçu. Por quê? Porque nas questões micro-regionais, Pato Branco briga por aquilo que lhe interessa, Beltrão e a fronteira lá, Dois Vizinhos lá. Mas nas macro-lutas, por exemplo, um aeroporto regional, se fosse o caso, e eu acho que não é o caso, eu acho que nós temos que melhorar o nosso. Tá? E parar de dar licença para construir casa e fazer loteamento nas cabeceiras do aeroporto, que eu acho que isso foi uma barbaridade, porque feriu o plano diretor. Tá? Essa não é uma campanha que eu me empenharia, mas existe muita coisa para se fazer. Por exemplo, por que nós não lutarmos para que se melhore a condição da aduana justaposta de Luiz Cerqueira, Bernardo de Irigoyen? Por que nós não transformamos esse porto num grande porto? Itamar, a distância que encurta, o caminho que encurta, São Paulo a Buenos Aires, indo por aqui, é de 400 quilômetros entre descer por Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Uruguaiana, Passo de los Libres, Gualeguaychú, Braço Largo, Campana, Buenos Aires. E para Santiago do Chile aumenta mais ainda, porque você chegando em Passo de los Libres, vai a Paraná, Santa Fé, desce por Junín e vai a Mendoza, São Luís, Mendoza, e vai cair lá em Santiago do Chile. 400, 500 quilômetros de encurtamento de distância. Por que não vem por aqui? Porque tem que fazer primeiro os acostamentos, melhorar essa rodovia Marmeleiro Barracão e botar gente para trabalhar na aduana. Tá? Transformar aquilo numa verdadeira aduana. Isto é uma luta de todas as regiões, pode ter 3, não tem problema. E outra coisa, os prefeitos não têm, eu já fui a N reuniões da ANSOP, daí a pouco está o pessoal da fronteira discutindo o pró-fronteira. O pessoal do lado de cá fica olhando, sai para conversar. Porque não lhes interessa? Não tem nada a ver com o pró-fronteira, não é isso? As nossas questões da pedra, das ametistas, de Chopinzinho, e o problema da maçã de palma, não diz respeito. Nós temos que
Aí é que está o engano, que nós temos que ser grandes para ser fortes. Nós temos que ser fortes, grandes, quando se trata de grandes lutas. No resto, eu gostaria que o governador viesse aqui. E mais uma coisa, na minha proposta, a sede, foi a maior besteira que os prefeitos do lado de cá fizeram, foi construir a sede lá em Francisco Beltrão. Gastar 2, 3 milhões de reais para construir uma sede daquelas lá. Por quê? Porque o presidente, a ANSOP, a nova ANSOP, ela deveria funcionar assim. Uma sede administrativa, onde você tem a contabilidade, você faz ofício, controla o dinheiro e tal, essas coisas e tal. Manda. E a sede política, ela tem que estar situada na sede do prefeito que está exercendo o mandato naquele ano. Sendo itinerante. Lógico, se esse ano é o Rogério Benin lá de Honório Serpa, vai ser lá. A sede política é lá. E o secretário executivo, da confiança dele, ele pode tirar lá do próprio município. Ó, você faz ofício para cá, faz isso, manda aquilo, tá, tá. Trocou, vai para lá. E mais. Se nós fizermos assim, esses almofadinhas da capital, segundo escalão para baixo, e o primeiro também, eles vão aprender a conhecer o Estado, porque eles costumam ir a Beltrão e Pato Branco, e raramente saem do limpo, só onde eu baixo o helicóptero e tal, porque eles não pegam a estrada. Eles são avessos a qualquer trepidação que não seja a turbulência do ar, não é? Aí se o prefeito é lá de Palmas, o governador vem para cá, ele vai ter que ir lá na sede política, vai conhecer Palmas, que duvido que ele conheça. Duvido se o Requião um dia foi a Palmas. Uma ideia interessante. Não é isso? E deixa a sede administrativa, pode ser aqui em Pato Branco, qualquer lugar, aí é onde vai se fazer a contabilidade, controlar as finanças, etc. Muito bom. Tem base, né, no que o senhor defende também aí, né? Tá certo. Mas tem muita luta pela frente, hein, doutor? Por isso que eu digo, disse no começo, naquele tempo tinha muito por fazer e agora continua tendo muita coisa. As demandas são diferentes, mas elas existem. Existem. Só arregaçar as mangas e trabalhar, né? Exatamente. Tá certo, o nosso tempo chegou ao final, passou rapidinho, tantos assuntos, mas vamos fazer muito mais programas aqui, eu acho. Pois não. Temos mais coisas para conversar, né? Vamos conversar. Então, isso tá certo. Me agrada muito. Obrigado pela visita. Obrigado a você. Semana que vem nós voltamos com mais um convidado. Hoje falamos com o Dr. Aires Afonso Forcelini. Semana que vem, um novo convidado aqui no Canal 10. Um grande abraço, até lá.